Deus, ele quis precisar de uma mulher para chegar até os homens, o homem precisa agora do exemplo dessa mulher para chegar até Deus. Essa é devoção, não é uma invenção católica, é muito mais, é uma questão teológica. Ou você entende, ou você não entende. Não adianta negar aquilo que é sagrado e está no livro sagrado. A mesma coisa esses dois grandes homens, Pedro e Paulo. Duas figuras totalmente diferentes. Uma, Paulo chegou por último. Jesus nem mais estava entre nós. Já tinha acontecido a ascensão para o céu. A ascensão. Ele fez a experiência. E aí Paulo se torna apóstolo. E ele vai conhecer, alguns anos depois da sua conversão, 3 a 5 anos, que ele vai falar: eu não posso trabalhar isolado, eu não posso ficar fundando comunidade se não estiver em comunhão com aquele que foi o primeiro escolhido por Jesus. Quem? Pedro. Portanto, ele tomou a decisão de largar a missão dele e ir até Jerusalém, porque ele estava na diáspora, ele estava no mundo, pregando a palavra, criando comunidade, na Grécia, em tudo quanto é lugar. Voltou, ficou, diz ele, 15 dias, junto com Pedro, para conhecê-lo, e conheceu também outro apóstolo. Não conseguiu conhecer os outros, porque está todo mundo de missão, mas ele fez isso para dizer: ou a igreja católica, cristã, criada por Jesus, tem comunhão, ou ela deixa de existir. Ou ela tem unidade, ou ela não é a igreja de Cristo. Tem que ter a unidade, é que nem uma família. Ou você tem unidade dentro da família, apesar da diversidade, ou você vai perder sua família. Porque unidade e diversidade são dois pontos que se encontram e que são necessários. Então, Pedro, pescador; Paulo, empresário. Pedro, muito pobre pelo jeito, vivia de uma pescaria. Paulo, muito rico, porque o pai dele era dono de indústria de tendas. Pedro nunca estudou. Paulo era doutor. Pedro nem identidade tinha. Paulo tinha passaporte do Império Romano, podia entrar e mandar em qualquer lugar que ele quisesse, do Império Romano. Pedro conheceu pessoalmente Jesus. Paulo nunca viu Jesus pessoalmente, a não ser a experiência mística que ele teve, que caiu do cavalo, mas Jesus já estava no céu, já não estava entre nós, nos 33 anos de vida pública dele. Pedro não tinha muita ambição, a não ser uma grande pescaria e catequizar os irmãos, os amigos, a família ali perto. Paulo era ambicioso, ele queria que o evangelho chegasse a todos os confins do mundo. Juntando isso, os dois, totalmente diferentes, vão dar a vida, o seu próprio sangue, para a mesma causa. É interessante que Paulo e Pedro também vão para Roma de modo diferente. Como Roma era o centro do mundo, é tipo o alto-falante do mundo na época, o que acontecia lá, o mundo ficava sabendo, porque era a capital, o maior movimento do mundo, e Jesus deu uma ordenzinha que eles não esqueceram: olha, a missão de vocês agora é essa, ide por todo o mundo, e fazei discípulos meus, todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco. Ele já não estava mais, até o fim dos tempos. Estarei com vocês nessa missão, até os fins dos tempos. Olha bem, esta frase ficou no coração dos apóstolos, e ali Pedro vai para Roma, por causa da missão. Por que Roma? Porque é Roma
que ia se cumprir essa profecia de Jesus. Senão, se a igreja não tivesse saído de Jerusalém, ela não passaria de uma seita até hoje, como tem tantas seitas por aí. Foi exatamente esse sacrifício de um homem que nunca tinha saído da sua praia, enfrentar a viagem lá para a capital do mundo, onde que era uma agitação enorme. Imagina a dificuldade de adaptação de Pedro em Roma, e é lá que ele vai anunciar e concretizar, e junto vai Paulo. Paulo já não vai muito por sua vontade, ele vai preso, mas é lá que vai dar aquele encontro de Pedro e Paulo. É por isso que as duas igrejas mais importantes que tem lá, são 3 igrejas importantes: Santa Maria Maggiore, que é aquela que o Papa, toda vez que faz uma viagem, vai lá pedir a intercessão de Nossa Senhora. Acho lindo esse gesto dele. Ele vai consagrar sempre o trabalho pastoral nessa igreja. Mas tem as 2 igrejas importantes, de Pedro e de Paulo, onde está o corpo de Pedro e o corpo de Paulo. É por isso que 300 anos depois de muita perseguição, o império precisou se ajoelhar diante desses homens que já tinham matado todos antes e continuava matando, com um requinte de crueldade, que foi a grande perseguição que aconteceu nesses 300 anos, e se converteu e acabou oficializando a igreja. E aí vão dar um nome a essa igreja. Que igreja essa igreja primitiva merece ter? Quais são as características dela? Primeiro, eclesia. Ela é uma igreja de gente, de pessoas, de reunião de pessoas. Então, aí vem a palavra primeira, igreja. Igreja significa assembleia. Segunda coisa, ela veio para fazer o que aqui em Roma? Ela está fazendo o que lá na Grécia? O que ela está fazendo lá nos confins do mundo? Porque ela foi perseguida e por isso ela foi espalhada. Então o nome dela, o segundo nome, vai ser espalhada, vai ser universal, vai ser igreja mundial, vai ser igreja internacional. E o nome que dava na época era católica. A palavra católica exatamente significa presente no mundo inteiro. E o terceiro nome, igreja católica apostólica. Qual é a base da doutrina dessa igreja? Os apóstolos, então apostólica. E por fim, romana. Por quê? Ela não é de Jerusalém? Ela é de Jerusalém, mas ela oficializou lá em Roma, no sangue desses 2 grandes santos de hoje, Pedro e Paulo. Então, olha bem, Jesus nasceu na periferia e foi para Jerusalém entregar a sua vida, para que aqueles que nascerem na Terra Santa pudessem ir para Roma e lá começar a missão. A igreja nossa primitiva começou em Jerusalém e, para não se tornar uma seita, foi para Roma, para chegar até o Brasil em 1500 e em todos os recantos do mundo. Essa é a beleza da nossa Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Quem está ligado a essa igreja, já está ligado na Igreja Celestial. Não perca nunca essa fé, porque é essa fé que vai te garantir a vivência na terra e a convivência no céu. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor.